bem. Boa tarde a todos. É uma alegria participar desse encontro aqui entre muitos amigos. Eu estou vendo aqui, eu diria que 80% das pessoas aqui presentes são pessoas com as quais nós temos tido a oportunidade de conviver nessas últimas décadas, eu diria. Eu estava lembrando o Henrique Garcia, nos encontramos pelo menos umas 20 vezes em encontros do Fundo Monetário Internacional, e fora os 5 anos de Davos, né, que nós tivemos juntos, e o Henrique Iglesias também, e o presidente Fernando Henrique, é um privilégio estar aqui no seu instituto. Eu, olhando o programa dessa tarde, sou forçado a reconhecer que há um diálogo incrível entre todos os painéis, né? Todos os painéis aqui são há vasos comunicantes. Tenho até dificuldade de imaginar que a contribuição do João Manuel Pinho de Mello, nosso secretário, eu chamo de secretário do crescimento, mas ele é o secretário das reformas microeconômicas, do crescimento. É um craque, vocês vão ver, é uma figura excepcional e com a agenda certa. E Helene Lustosa, amiga de décadas. Não me comprometa. Tá? Não me comprometa. É verdade, não, amiga de alguns anos, né? E para aqueles que me conhecem, depois de 20 anos exercendo a função de economista-chefe de bancos aqui no Brasil, esse jovem economista de 60 anos foi obrigado estatutariamente a se aposentar, mas agora vive um momento mais interessante, um momento de maior liberdade, justamente para discutir essas grandes questões que afetam o Brasil, não apenas o Brasil. Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses 5 anos participando como parceiro estratégico do Fórum Econômico Mundial de Davos, através do Banco Bradesco, e continuo, né, como consultor do banco, as coisas que a gente aprende, eu pelo menos aprendi muito esses últimos anos, a conhecer e acompanhar de forma muito atenta aquilo que eu poderia chamar de agenda do futuro, ou agenda de futuro, né? E essa agenda de futuro é impressionante, ela contrasta de uma maneira muito forte com a nossa agenda de passado. O Brasil ainda teimosamente lida com uma agenda de passado e o mundo discutindo uma agenda de futuro. E essa agenda de futuro, eu tenho a impressão que em algum momento nós vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Tem a agenda do passado, a agenda do futuro. Eu diria que hoje o Brasil tem 2 macroagendas, vamos chamar assim, uma agenda da UTI, é a agenda que vai permitir o Brasil a estabilizar a sua situação fiscal, né, reforma da Previdência, todas as demais reformas que conferem alguma disciplina orçamentária ao Brasil, um país mais indisciplinado do mundo, né, um país onde as despesas com proporção do PIB crescem há 28 anos ininterruptamente. Essa é a agenda da UTI, que vai pavimentar as condições para um aumento de estoque de capital no Brasil e aumento da produtividade. E a outra agenda, que é a agenda dele, né? E a agenda sua também, né? Que é a agenda do crescimento, a agenda da produtividade, a agenda da competitividade. Quer dizer, eu tenho a impressão que nós não poderemos esperar uma avançar completamente para fazer a outra ganhar momento, né? Então, nosso encontro aqui hoje é falar um pouco sobre isso, sobre essa agenda de futuro, né? Agenda de passado, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, né? O João Manuel vai falar de futuro, você também, Eliane, vai falar de futuro. E eu gostaria que a gente aqui pudesse ter um diálogo mais tipo Davos, assim, uma integração e não apresentações formais, mas que a gente pudesse interagir nesses 45 minutos que nós temos aqui para aproveitar. Eu vou deixar o nosso secretário do Crescimento para o final e vou pedir para a Eliane começar a refletir um pouco com a gente sobre a agenda do BNDES relativa ao futuro. A agenda de futuro do BNDES, como é que vocês estão vendo isso? Eu tenho a impressão que, a despeito das mudanças recentes que houve no comando do banco, há uma agenda intertemporal aí que vai continuar. E se você puder nos
falar e a gente puder interagir durante a sua fala, sem necessidade. Se você quiser lançar mão de alguns slides, não tem problema, mas... Perfeito, Otávio. Muito bom. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse grupo seleto, podendo compartilhar. Não vou fazer uma apresentação, né, grande, mas eu trouxe alguns slides porque justamente não sabia exatamente o formato, a gente não tinha tido a oportunidade de discutir. Mas eu queria passar rapidamente só alguns pontos para poder provocar a discussão, né, aqui, e eu tinha pensado em escolher 3 itens para falar no que tange a agenda do banco em produtividade e competitividade, né? Quer dizer, 3 itens que a gente tem focado a nossa discussão. Então, olhando aqui, né, o Global Competitiveness Report, ele define 12 pilares importantes, né, no conjunto de instituições, políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de uma economia. Então, eu pensei em escolher aqui, deixa eu ver se isso aqui aponta, né, eu não sei, bom, eu não vou apontar porque é capaz de eu... Então, dentro do primeiro pilar, que fala dos requisitos básicos, eu pensei em falar um pouco de infraestrutura, que é o que o banco tem feito a longo prazo, e como é que a gente está vendo o trabalho de infraestrutura para frente, nessa mudança recente que o banco teve de direcionamento. No segundo pilar, que fala dos reforços de eficiência, falar um pouco de mercado de capitais, desenvolvimento de mercado de capitais, né, que perpassa a atuação do banco num contexto de recursos escassos. É muito importante que a atuação do banco seja uma atuação complementar, disruptiva e multiplicadora, trazendo o mercado de capitais junto, e essa é uma discussão que a gente tem tido muito forte no banco. E, por fim, né, não menos importante, o pilar da inovação, né? Esse é um desafio, né, como que o banco consegue atuar em inovação e iniciativas que por si só são menores e que requerem uma agenda, uma capilaridade maior. Essa tem sido uma discussão. Eu vou só provocar aqui o que a gente tem pensado, né, nesse contexto. Então, aqui o Brasil tem um desafio grande, né, estamos numa posição aí, né, o 81º no ranking desse mesmo, né, Global Competitiveness Report, 2016-17. Então, assim, temos esses desafios pela frente. Como é que... E, então, escolhendo esses 3 pilares, né, como é que a gente... olha aqui o banco, né? E aqui eu acho importante, obviamente, que a gente sabe, né, teve um papel importante na privatização, né, teve o segundo momento em 2008, e como que a gente olha para frente, né, a atuação do banco. Essa é uma agenda que é encantadora e a gente trabalha em paralelo com o PPI, e é interessante trazer para o mercado de capitais complementarmente o financiamento da infraestrutura. O banco, como ele chegou a trazer a TJLP, um percentual muito alto, até 90% dos projetos financiados com TJLP, a gente acabou afastando o mercado de capitais, né? Então, o que aconteceu recentemente? Como todos sabem, no final do ano, início desse ano, nós fizemos uma redefinição da política operacional do banco, buscando uma atuação mais transversal, né, definir atributos transversais que definissem, que justificassem a atuação, colocar recursos públicos, né? Então, dentre esses 7 atributos transversais, quando a gente fala de mercado de capitais, que é o braço da BNDESPar, né, que é o braço de investimento em equity do banco, participação acionária e debêntures, onde a gente faz investimentos, estamos acrescentando a vertente do mercado de capitais por si só. Quais são as iniciativas que podem buscar o mercado de capitais, né? Então, esse trabalho, uma das formas que a gente entende importante é atuando justamente ao reduzir a parcela em TJLP, abre-se espaço... TJLP, então tá certo. TJLP é uma taxa de juros, né, subsidiada para investimento em longo prazo, né, do banco. Então, é uma taxa bastante abaixo da taxa referência de mercado e que foi usada de uma maneira bastante intensa para buscar investimentos de longo prazo. Então, o banco é o grande financiador de projetos de infraestrutura e, ao entrar com uma proporção significativa dessa moeda, obviamente que o mercado acabou se retraindo. Então, acabamos tendo o crowding out ao invés do crowding in. Estamos numa agenda de busca do crowding in. É buscar trazer recursos privados para reduzir a necessidade de recursos públicos nessa nova agenda. Então, ao reduzir a parcela, eu vou só rapidamente falar aqui de dessa aqui. Então, esse slide mostra o que foi a nova PO, a política operacional. Então, aqui estão os vários setores, né? Definimos que o apoio máximo de 80%, obviamente sujeito ao que o índice de cobertura do serviço da dívida permite,
é natural, é uma análise bastante definida do que o projeto permite ser financiado, e definimos setores que são mais relevantes e outros menos, ou seja, do ponto de vista das externalidades, que precisam ser avaliadas ex ante e acompanhadas ex post, medidas. Né? Então, esse também é um trabalho que o banco está fazendo. Então, aqui é só para mostrar que, por exemplo, né, a linha de transmissão foi uma grande discussão no banco. Zeramos a participação em TJLP e o mercado, os leilões foram um sucesso, com ágil, novos players no mercado, ou seja, não havia necessidade de trazer recursos públicos para financiar esse setor. O mercado apareceu, né? Então, e aí a gente tem várias discussões que são correlatas. Uma oportunidade do banco estar presente é, voltando à discussão de debêntures, porque o banco, ao entrar dentro de debêntures, um instrumento de mercado de capitais, ele pode, quando o mercado não está, aumentar a sua participação nesse instrumento e, quando for necessário, colocar essas debêntures no mercado. Dentre as falhas que a gente identifica no mercado e as várias discussões que nós tivemos, não é só recursos, faltam projetos colocados no mercado de forma contínua. E o banco está sentado em muitos projetos de infraestrutura. Então, a ideia é que a gente possa desenvolver os processos dentro da transparência e justamente ter desenvolvido, aí estamos falando no mercado de capitais, as práticas de precificação dos ativos no mercado de capitais vão ajudar e viabilizar a possibilidade do banco também desinvestir e passar a investir e atuar no mercado secundário de uma forma mais ativa. Eliane, o banco ele pode, a rigor, atuar só como garantia da rolagem de debêntures privadas de infraestrutura, quer dizer, é outra alternativa. Não precisa empréstimo direto, financiamento direto, mas a garantia já seria uma grande coisa. Num ambiente de, imagine você, uma situação utópica, né? Eu estou prevendo 3,2% de inflação esse ano, 3,2% IPCA. Uma taxa de juros para o Brasil mais baixa, sei lá, 8%, 8,5%, quem sabe 7%, se aprovar a Previdência, tudo isso. Esse país, se a gente conseguir, durante alguns anos, o João Manuel aqui vai me dizer se eu sou muito otimista ou não, preservar uma taxa de inflação baixa, imagine 5, 10 anos, uma inflação de 3%, mais de 3 e pouco, com uma taxa de juros baixa, muda radicalmente o papel do BNDES, muda o papel do sistema financeiro brasileiro, uma outra dinâmica. Como é que você vê esse novo ambiente possível, potencial, do BNDES no ambiente de taxa de juros baixas e inflação baixa? Obrigada, Otávio, essa pergunta. Então, assim, dentre os instrumentos que a gente tem discutido, o banco vai ter que assumir um pouco mais risco, né? Então, assim, e justamente entrar nas falhas de mercado. Então, a gente tem discutido mecanismos de credit enhancement, que é justamente buscar pre-completion, o banco conseguir melhorar o rating dos projetos para comparar com a NTNB e que os investidores institucionais possam vir para os projetos. Né? E eu já fui de fundo de pensão, né? Fui aqui... Felipe Raistu foi meu chefe quando ele estava na Petz, e eu na Petrobras e eu na Petz. Então, foi um trabalho grande como investidor institucional. Por que eu vou correr risco se eu tenho NTNB? Naquela época, começou as NTNBs. Ninguém acreditava que a gente ia conseguir o setor público se financiar a tão longo prazo. Começaram em 2001, 2002. Hoje a gente tem um mercado longo e é o referencial da taxa livre de risco. Não tem, as pessoas vêm me procurar como investidor, né, privado, na Petz. Não, olha aqui, isso aqui é interessante. Eu falei, olha, eu tenho que ser um investidor racional, risco-retorno. Se eu abro mão de prazo, de liquidez, eu tenho que buscar mais retorno. Não tem muita, né, discussão. Então, nesse contexto, como é que a gente faz para trazer os investidores institucionais que hoje só investem nas NTNBs ou tiveram experiências difíceis no passado? É conseguir melhorar a taxa livre de risco. É como que o setor público é a referência, né, no setor. Então, quais são as iniciativas? Buscar, e junto a gente tem discutido com o CAF, com o Banco Mundial, com as várias agências, né, tivemos aqui várias discussões para buscar na experiência comparada o que nós devemos fazer. Não é jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Então, não é isso. Oi? Que nós tem em outros lugares? Pode ser. Pode ser, sempre... então pronto. Bom, enfim, não é algo, então, a gente poder olhar para a experiência comparada, né? Então, a gente tem discutido o banco poder atuar em cotas subordinadas,
buscando instrumentos de melhoria de risco pré-completion, para poder viabilizar a entrada dos investidores institucionais. Estamos discutindo mecanismos de liquidez, né, de reforço à liquidez, dentre outros. Isso em infraestrutura. E na parte de inovação, a gente tem discutido entrar no radar, que é o outro pilar que eu acabei não entrando, quer dizer, o banco, para entrar em inovação, são investimentos pequenos que também não estão no radar dos bancos grandes, setor bancário muito concentrado. Então, quais são as iniciativas? Basicamente, a melhor forma seria via fundos, escolher gestores que pudessem atuar de uma forma alinhada, buscando identificar oportunidades. Então, o banco já atuou em seed capital, venture capital, e agora acabamos de iniciar um processo de busca de venture debt, fundo de venture debt, ou seja, tickets abaixo de 10 milhões, que justamente o banco não consegue fazer diretamente, mas escolher gestores capacitados para escolher projetos e viabilizar dívida para esses projetos, que são grandes geradores. Esses projetos, né, as aceleradoras, startups, são a base da inovação, do ganho de inovação, produtividade e competitividade. Então, atuar, né, e como são projetos pequenos, a outra, né, vertente seria atuar dentro dessa forma de fundos, que o banco já atua há algum tempo. Nessa parte de inovação, portanto, se resume a isso, a ação do BNDES, ou tem algumas outras frentes? Tem cartão BNDES também, assim, a gente está trabalhando mais próximo de micro e pequena empresa. E eu diria que atuar dentro de mecanismos de pool, que você possa ter um gestor privado, onde a gente errou, né? Se você for olhar para trás e fazendo uma autocrítica, é o banco querer escolher o setor, escolher o empreendedor, colocar um volume significativo de recursos. A entrada do banco, ela tem que estar junto com o mercado e com o setor privado, e usando o setor privado como direcionamento daquilo que realmente tem o pilar da gestão e da governança. Porque não adianta o projeto eu tenho que ter acoplado ao querer uma boa gestão e uma boa governança, para que o projeto consiga realmente avançar. Ótimo. Depois a gente volta, a gente vai fazer João, Manuel, Pinho de Mello, um craque. Vocês vão ver um craque, e é um privilégio o Brasil ter um secretário vocacionado, voltado para discutir questões ligadas às reformas microeconômicas e ao crescimento, né? João, em primeiro lugar, você está relativamente otimista em relação às reformas da UTI, e você acha possível as reformas microeconômicas não precisarem esperar a conclusão das reformas da UTI? Quando é que a gente vai ver concretamente ações mais objetivas em relação às reformas micro? Você está. Obrigado, Otávio. Já começou. Eu fiquei intimidado pela responsabilidade do crescimento, né? Isso é um peso para uma pessoa jovem como eu, apesar dos cabelos brancos. E obrigado pela pergunta dura, a primeira. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer ao Conselho, ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, pelo convite, honrado. Eu tenho que ficar otimista quanto às reformas da UTI. Acho que a primeira reforma da UTI nós já fizemos, que é a PEC do teto. Nós nos amarramos no mastro. Hein? E a PEC do teto, desculpe. Eu vou tentar não ser inexpugnável. Nós passamos um limite de gasto primário a ser obedecido, cuja correção, o gasto primário não pode ultrapassar uma certa correção real. É uma emenda constitucional. Está escrito na Constituição. Sim. É um comprometimento com uma trajetória de gastos públicos, um comprometimento crível, por isso escrito na Constituição. Eu sei que outros comprometimentos foram escritos em constituições anteriormente, mas este é crível. E eu sou otimista quanto a Previdência vai se ajustar de maneira organizada ou desorganizada. Eu espero que seja organizada. A realidade, a aritmética é desagradável. Me lembra, eu como economista, um artigo clássico do Thomas Sargent, ganhador do Prêmio Nobel, alguma aritmética monetarista desagradável, eu sei que alguma aritmética previdenciária desagradável. Então nós vamos acertar a Previdência. Talvez seja, não há plano B, a proposta que está é a que irá à votação, e eu sou otimista, a juventude me deixa otimista, passará.
Falando em juventude, eu sou da geração PowerPoint, então quando você me deu o desafio de falar 100 slides, a minha geração fica um pouco estarrecida, tonta. Mas eu vou usar a minha muleta aqui, então eu peço perdão por antecipação. O Otávio, você pediu que eu falasse do futuro, mas é inevitável falar do passado para contextualizar as intervenções para o futuro. Foi dito aqui que não houve convergência. Não houve convergência. Em 1992, se fizer em 1990, 94, tanto faz, o Brasil, a renda per capita do Brasil, medida em paridade de poder de compras, era 1/4 da renda dos Estados Unidos. Segue sendo 1/4 hoje. Isso não quer dizer que nós não crescemos, quer dizer que nós não tiramos nenhuma diferença relativa em relação aos Estados Unidos. Quando nós decompomos, um exercício mecânico de decomposição, para tentar entender o começo da economia forense, da razão pela qual nós não crescemos, não foi por falta de investimento em capital físico. Houve convergência, ou seja, o estoque de capital físico no Brasil aumentou em relação aos Estados Unidos. Continua mais baixo. Isso é uma afirmação a respeito, é uma afirmação relativa. Tampouco foi pela falta de investimento em capital humano medido por número de anos de escolaridade. Evidentemente, a gente pode discutir algo e nós não temos dados tão convincentes ao longo do tempo e relativos no que se refere à qualidade da educação. Mas medida em termos de anos de escolaridade, houve uma convergência enorme. Até porque começamos de uma base tão mais baixa que seria realmente um fracasso tremendo. E nós universalizamos a educação, o que é uma conquista absolutamente incrível, começada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tampouco foi pela participação na força de trabalho. A participação na força de trabalho aumentou em relação aos Estados Unidos. Então, o que foi? Quando os economistas não sabem alguma coisa, eles apelam para o tal do resíduo. Tudo aquilo que nós não conseguimos explicar. E a gente chama esse resíduo de produtividade. É um animal inanimado, não tem vida, que nós damos vida a ele chamando de produtividade. Essa é uma decomposição algébrica. Ela não tem vida, como eu disse. Agora eu vou tentar dar um pouco de vida a ela. Por quê nós não crescemos? Bom, eu vou levantar alguns fatores, alguns deles são perenes, então por que eles teriam piorado ao longo do tempo? Mas acho que alguns deles pioraram. Nós temos um diagnóstico. E esse diagnóstico vai levar a uma intervenção de política. O diagnóstico é excesso de dirigismo de crédito. Acho que eu falei de maneira menos, talvez um pouco mais, enfim, algo que talvez a Eliane tivesse sugerido. Excesso de dirigismo de crédito. Essa é uma razão perene que piorou nos últimos 9 anos. Uma legislação, isso prejudica a alocação de capital. O que é a produtividade? Nada mais é do que a mistura. Você tem o fator 1, capital, fator 2, capital humano, fator 3, número de pessoas trabalhando. Países diferentes misturam essas três coisas de maneiras diferentes, o que causa diferenças tremendas em renda per capita. As melhores estimativas são, se nós tivéssemos o mesmo estoque de capital que os americanos têm, o mesmo número de anos de escolaridade, força de trabalho não precisa porque a participação é parecida, nós ainda assim teríamos apenas 60% da renda per capita dos Estados Unidos. A maneira como nós misturamos, tem algum problema com a maneira como nós misturamos. Excesso de dirigismo de crédito aloca mal o capital. Eu posso, inclusive, dar mais vida a isso. Sob o argumento de que, por exemplo, há bons empregos em uma determinada indústria, você pode... Qual a maneira de criar bons empregos? Então, triplica o tamanho daquela indústria. Falta combinar com a demanda. Se não houver demanda, se não houver infraestrutura para exportar, caso a demanda não seja externa, aquela alocação de capital foi mal feita. Não vale. A minha interpretação é que parte da nossa grande recessão agora é, na verdade, para usar o jargão de mercado, tem a marcação a mercado do estoque de capital que foi investido aí e que não vale tanto quanto vale. Isso. Outra fonte de má eficiência alocativa que, na verdade, o que faz é misturar mal aquilo que nós temos. Legislação laboral que causa tremenda ineficiência e má alocação de trabalho. Eu tive
fiz uma reunião com diretores de recursos humanos de algumas empresas grandes aqui em São Paulo, perguntar quanto vale a reforma trabalhista. E eles falaram, vale muito. Agora, vai precisar mexer, por exemplo, não dá explicação por que a produtividade é baixa. Negociação de um grande varejista, negociação coletiva para acordo de participação nos lucros, eles têm que negociar com não menos do que 240 sindicatos nacionalmente. Essa é uma loucura, isso é dinheiro em cima da mesa. A gente está usando recursos numa negociação enlouquecida que poderiam ser usados para fins produtivos. Essa é a materialização, é dar vida àquele resíduo. Mas pelo menos agora a gente vai poder, o legislado não vai prevalecer diante do negociante. Passará. É grande chance de essa acho que é um grande avanço. Nós temos ainda uma infraestrutura claudicante. Eu coloco infraestrutura não no capital físico, mas na mistura. Um exemplo. Todo ano, no mês de janeiro, aparece a BR-163, uma estrada que fica no norte do Mato Grosso, que era o nosso corredor norte, para conseguir escoar a safra ali pela Ilha de Marajó, ali em cima. Tem uma parte ali do Pará que já está devastada, o custo ambiental não será tão grande, que é dedicada a gado extensivo, que poderia trocar por agricultura de alto valor adicionado, agricultura de alto valor adicionado, que não é viável pelo custo de transporte. Os argentinos têm um benefício natural, aquela planície, eles exportam rapidamente, saem, os custos de transporte são tremendamente diferentes. Esse é o efeito da infraestrutura claudicante. Coisas um pouco genéricas, um pouco abstratas, mas que nós todos conhecemos elas concretamente: burocracia e custo de fazer negócio. Estrutura tributária que induz as firmas a tomarem decisões de tamanho, de localização e de estrutura, não por razões de negócio, mas por razões tributárias. Um exemplo clássico disso é caminhão andando de lá para cá para arbitrar diferenças de ICMS. Eu desconfio, por exemplo, quando a gente vai aos Estados Unidos e vê aquelas obras pré-fabricadas, eles fazem rápido, dentro da obra. Eles fazem fora e montam dentro da obra. Nós fazemos tudo dentro da obra. Eu desconfio que a razão seja tributária. Que fazer dentro da obra é muito mais barato no Brasil do ponto de vista tributário. Só por coincidência, a razão tributária vai ser a melhor razão de negócio. Isso é perda de produtividade. Por fim, esse diagnóstico nos leva, se nós fizéssemos uma matriz de políticas, nos leva a uma ideia de intervenção, que é muito diferente da ideia de intervenção que havia até pouco tempo. E eu acho que é diferente da ideia de intervenção cepalina também, porque acho que a ideia de intervenção cepalina se aproveitou de ganhos que havia naquele momento, mas que talvez hoje já não há tantos. Se nós fizéssemos uma matriz de intervenções horizontais, intervenções verticais, e aqui o que eu chamo de bens públicos e intervenções de mercado. Nós vamos intervir em bens públicos, principalmente horizontais, mas não excluindo a intervenção vertical. O que é uma intervenção vertical que é de mercado? Subsidiar a exportação de serviços, por exemplo. Essa é uma intervenção que é específica no setor e é uma intervenção de mercado porque usa-se crédito subsidiado para isso. O que é uma intervenção, um bem público vertical? Que eu acho que aí há um mérito claro na intervenção do Estado. Fatores fitossanitários. Eu não sei se os senhores e senhoras sabem, mas a castanha do Pará, também conhecida como Brazil Nut, e, no pun intended, tem o Brazil Nut Case, que é 90% o Brasil hoje participa com 3% das exportações. A Bolívia é o principal exportador hoje. E a razão é porque nós não conseguimos nos enquadrar nos padrões fitossanitários europeus e norte-americanos. Esta é uma intervenção que é bem público, porque é o Estado resolvendo o problema de coordenação, resolvendo o problema fitossanitário. Mas ela é vertical porque é específica a um setor. Intervenções de mercado horizontais são, por exemplo, intervenções horizontais de pesquisa e desenvolvimento. Lei do bem, digamos, grosso modo. Lei do bem é uma lei de incentivo fiscal para investimento em pesquisa e desenvolvimento. Isso, 2005. Até agora... E quais são as principais intervenções que nós estamos fazendo agora? São as intervenções horizontais e bens públicos. Essa é a agenda de ambiente de negócio. Intervenções horizontais e de bens públicos. Eu vou dar alguns exemplos. Agora falando do futuro. Eu falei um pouco
o pessimismo do copo meio vazio, eu vou tentar agora colocar o otimismo do copo meio cheio. Para começar, o otimismo do copo meio cheio é que, apesar de tudo isso, nós não divergimos dos americanos, pelo menos, nós crescemos em linha. Sempre tem que lembrar que sempre é possível divergir. E nós tivemos conquistas tremendas e acertos tremendos nesse período. A estabilização monetária, toda a estrutura que foi legada ao governo que assumiu em 2002. E depois nós tivemos, acho que um avanço bom em algum período de manutenção da estrutura e estabilidade macroeconômica e distribuição de renda, que, diga-se de passagem, é uma peculiaridade brasileira nos anos 2000. E, diga-se de passagem, problema de produtividade não é peculiar ao Brasil também. Olhar para fora sempre é bom. Em particular, é bom olhar para o México, que sempre nos deixa mais otimistas, porque eles nos... Como nós vamos intervir, então? Por exemplo, toda a agenda de facilitação de negócios está em curso. Esse é um esforço do governo federal com outros níveis, entidades da federação. O que foi feito no Ceará, o que foi feito agora em São Paulo, em termos de número de dias de abertura de empresas, é uma coisa fenomenal, fabulosa, que é uma iniciativa conjunta do governo federal e locais. A agenda de facilitação de comércio nacional, essa é uma agenda horizontal de bem público. Está em curso. Aqui é uma coisa um pouco inexpugnável. Então, se fala de operador econômico autorizado. São mudanças pequenas e são administrativas, é esforço administrativo para autorizar uma empresa depois da outra, para que ela faça o despacho aduaneiro em mar, por exemplo. Mas você não acha que o debate a respeito das reformas micro, né, desses custos de transação que infernizam a vida das empresas, ele está muito pouco presente no debate de sociedade, na própria imprensa? Quer dizer, você tem muito pouca vulgarização positiva dessa discussão, que a gente fica sempre com a agenda macro e esquece. Como é que seria possível a gente mudar o estatuto desses desafios microeconômicos? Quer dizer, eu acho que... Parte disso, acho que é um esforço do governo. O ministro Henrique Meirelles, ele escolheu criar uma secretaria nova, não para criar, inclusive foi criada sem nenhum DS, sem nenhum cargo comissionado, exatamente para dar um sinal de que a Fazenda está nesta agenda e talvez a gente tenha que trazer o debate para isto e fazer um esforço maior. Mas há o que apresentar, isso que é mais... dentro dessa agenda, e aqui ligando um pouco com a Eliane no que se refere ao BNDES, nós precisamos melhorar a intermediação financeira, crédito. Nós precisamos melhorar, ou seja, quando nós olhamos para os preços de crédito, taxa de juros aos tomadores no Brasil, elas são altas. É preciso que nós façamos intervenções para diminuí-las de maneira sustentada, não de maneira voluntariosa. Isso. Eu acho que aí tem dois lados. Um lado é essa eterna discussão. Um lado que eu vou falar é do longo prazo, financiamento de longo prazo. É a discussão que onde a Eliane entrou, que tem a discussão do ovo e da galinha. É o crédito subsidiado que causa o mau desempenho, porque causa 2 guichês no crédito livre, ou é o fato de que nós temos mau desempenho no mercado de crédito livre que torna necessário o subsídio do outro lado. Eu, por exemplo, estou convencido que ovo causa galinha. Ovo direcionamento de crédito causa mau desempenho. Galinha pode, no máximo, causar pintinho, que pode virar galo ou galinha depois. Mas ovo, galinha causa certamente ovo. Ovo eu não sei. Pois é. A nova política operacional do BNDES, e eu quero enfatizar a nova TLP, taxa de longo prazo, que é o substituto da TJLP, taxa de juros de longo prazo, que, grosso modo, é o que remunera o Fundo de Amparo dos Trabalhadores, que é o funding constitucional dado ao BNDES. Hoje, na verdade, é muito mais tesouro, mas, historicamente, era o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que fará convergir as taxas de juros, a remuneração do funding do BNDES, a risco soberano, grosso modo, um dos títulos com essas letrinhas, NTN, em 5 anos. Por que isso é importante? A gente está tomando o risco de chamar o setor privado junto. Poucos bancos de desenvolvimento no mundo emprestam muito menos do que risco soberano. Tem que separar o que é acesso a crédito do que é o seu preço. Essa é uma mudança
de paradigma. Muito importante, sim. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos intervindo no mercado de crédito livre, mas mais coisas de curto prazo. Além da agenda do Banco Central também. É a agenda do Banco Central junto com a Fazenda e planejamento. Por exemplo, há uma mudança que já está na forma de medida provisória, a medida provisória 775. Ficou vulgarmente conhecida como duplicata eletrônica. É muito mais do que isso. Isso é a formulação de um arcabouço jurídico para que quaisquer ativos financeiros possam ser depositados / registrados em registradoras eletrônicas centralizadas. Parece inexpugnável, já não vai mais registrar em cartório, que dará muito mais transparência para o próprio credor e outros que possam competir pelo desconto de uma duplicata, por exemplo. Isto tem o potencial de ser, para o desconto de recebíveis, o mesmo que a consignação em folha de pagamento foi para o crédito pessoal. Evidentemente, há vários detalhes da implantação, da regulamentação, que serão importantes. Há uma agenda enorme. A gente poderia ficar Vamos olhar aqui... outros aspectos dessa agenda. Quer dizer, em particular, vem sempre à mente a questão o que é possível do ponto de vista tributário. Quer dizer, claro que a gente sabe que o sonho de consumo de todos nós é o fim do ICMS. Isso é uma utopia, né? A gente ter uma utopia, né? Um dia a gente chega numa alíquota interestadual decente, uma coisa simples, né? Um único imposto sobre o valor agregado nacional, né? Você acha que se eventualmente a reforma da Previdência fizer, pelo menos temporária, em algum momento vai ser aprovada, mas se a gente não poderia já, pelo menos em alguma medida, avançar em alguma simplificação, algum avanço no plano tributário? Eu acho que a gente deveria. Agora, há um sequenciamento político. É exatamente por isso que é a minha pergunta. Das reformas. Eu acho que... No cenário da Previdência... eu acho que passando da Previdência é natural que haja mais espaço. Mas pode acontecer da Previdência ser circunstancialmente adiada, porque não adianta levar para votar para perder. Se botar para votar é para ganhar. Né? Mas se por acaso politicamente for mais conveniente postergar, eu acho que as outras agendas têm que entrar com mais força. O sequenciamento político disso é para quem tem mais estrela na patente do que eu. É isso aí. Eu posso falar um pouco mais sobre as reformas que farão, que não dependem tanto da agenda política e que farão muita diferença. Mas você não acha que seria bom, nesse momento, já entrar mais com uma presença no debate de sociedade a respeito desses temas? Sobretudo se nós tivermos em mente que, imagine um cenário utópico, a inflação vai se manter baixa durante muito tempo, a taxa de juros convergindo, você tem um cenário que pode, em alguma medida, não totalmente, não ter contágio tão grande da situação política, né? E aí eu acho que seria uma verdadeira avenida para as reformas microeconômicas, sobretudo no plano da inovação. Você falou nada praticamente do plano de inovação, você pensou a questão da lei do bem, mas como é que você vê, porque eu acho tão importante, eu acho que o Ministério da Fazenda abraçar essa questão da inovação. Eu acho que é muito importante. Agora, os instrumentos de indução da inovação, principalmente se eles envolvem renúncia fiscal, ou se eles envolvem... Eu acho que eles precisam ser estudados com muita calma, sem nenhum dogmatismo. Vocês têm que fazer isso. E nós estamos... Acho que, inclusive, tem aí a revisão do Inovar Alto, acho que é agora chama-se Rota 2030. Rota 2030. Temerária. Eu acho que é algo que nós precisamos olhar com bastante calma, com uma lupa bastante grande, e aproveitar o fato de que o programa... Evidentemente que nós recorremos ao OMC, mas aproveitar o fato de que o programa talvez tem algum problema de conformidade com o OMC, para colocar algum lugar que seja melhor e que induza a inovação de fato. Tem que desenhar incentivos corretamente, senão vai ser simplesmente um rent-seeking, como foi. Mas eu acho que a gente precisa entregar a nossa agenda que foi anunciada em dezembro, Otávio. A gente anunciou. E parte da minha tarefa é ficar incomodando as pessoas e perguntando para que essa agenda que foi anunciada seja implantada. Acho que, se a gente entregar a agenda de dezembro, ela envolve, por exemplo, uma revisão bastante profunda e eu acredito bastante positiva da Lei de Recuperação Judicial, que é outro drama para a produtividade. Por quê? Porque tem dois efeitos. Os ativos ficam... Os fatores de produção ficam presos mais tempo do que deveriam.
e poderiam se realocar e aumentar a produtividade. 2, a lei que nós temos é muito boa. Talvez a sua operacionalização no judiciário tenha sido menos do que ideal. E acho que há uma noção no judiciário de que você deve proteger o emprego, confunde-se isso com proteger o acionista controlador, e confunde isso com proteger o acionista. Isso tudo se reflete em taxas de juros mais altas que os credores cobram, porque eles antecipam isso a priori, e isso aumenta a taxa de juros. E isso tem uma solução. Você só me desculpa, eu tenho essa tendência a achar que o Ministério da Fazenda deveria assumir um papel mais protagônico em algumas reformas, porque se a gente depender apenas do Ministério da Indústria e Comércio, ou mesmo do Itamaraty, sejamos francos, hein? Ali é defensionismo total, só pensa em defesa comercial, acesso a mercado, esquece a nossa abertura da economia. Eu gostei muito dessa iniciativa espontânea do Meirelles em avançar no tema da OCDE. Tudo isso é uma agenda que o Ministério da Fazenda tem que abraçar e não esperar que as outras ministérios... Nós estamos, por exemplo, eu espero poder dar boas notícias a respeito de propriedade intelectual, uma mudança radical para melhorar o backlog das patentes. A gente sabe o drama que é a concessão de patente. Eu espero, no curto prazo, dar boas notícias junto, por exemplo, com o planejamento na questão dramática do distrato. Agora, essas são reformas microeconômicas. Eu sempre digo que essa secretaria que foi criada é uma secretaria blue collar. São coisas pequenas que juntas farão uma diferença enorme. Porque aqui não tem bala de prata. É uma agenda que vai... acho que é uma agenda que tem que ser de vários governos, até porque não tem tempo de ser de um só. E tem que perpassar as várias unidades federativas. E não tem bala de prata, é uma coisa depois da outra. Melhorar o processo de concessão de patente. Claro, não, é uma agenda intertemporal, assim, vários governos. Eliane, como é que você vê essa descrição do João Manuel? Desculpa. Deixa eu te colocar aqui. Não, assim, sem dúvida, eu acho que esse processo, menos necessidade de recursos e mais uma coordenação. Então, voltando para a discussão que eu mencionei dos leilões que foram sucesso, linha de transmissão, sem recursos em TJLP, né, sem recursos públicos subsidiados. Esse foi um processo de discussão com a agência reguladora. Porque quem tem que pagar pelo uso quem não tem luz não tem que pagar, não são recursos públicos, lato sensu, que devem financiar, subsidiando a taxa para esse investimento. A melhor forma de dar preço, né, aos ativos e à intervenção é que pague aquele que usa. Então, qual foi a discussão? Com a agência reguladora, que não pode querer regular a taxa interna de retorno e também dar o subsídio, porque assim, aí fica a gente correndo atrás, né, o BNDES dando o subsídio, né, recursos públicos naquele projeto, a agência reguladora tentando controlar o retorno do setor privado. Aí você olha a taxa de retorno que não remunera o capital investido, não dá. E a discussão, que foi um grande sucesso, a gente comemorou no BNDES, foi que, realmente, olha, quando a gente conseguiu nessa discussão com a agência reguladora, que a coordenação é simples, tão simples quanto isso. A agência, a gente morrendo de medo, vamos tomar essa decisão, será que vai dar água ao leilão, não vai dar água? Não, a agência simplesmente disse, ok, façam o que vocês acharem que tem que fazer, e eu vou fazer a conta com input do preço que vocês vão fazer o financiamento. A partir disso, o leilão foi feito, o preço máximo foi colocado, a concorrência se deu com players realmente buscando fazer o negócio, porque também tem uma discussão de partes relacionadas que é complexa. Quando há outras formas de remuneração que não apenas a tarifa que está sendo colocada. Quando o empresário ele também se remunera prestando serviço naquele projeto, fica difícil entender os preços das coisas. Então, o que a gente viu nos últimos leilões são players de mercado que não estavam ali buscando prestar serviço do setor, num momento difícil do país, que a gente tem que ver. Estamos no Lava Jato, a discussão de vários projetos que não conseguem migrar do curto para o longo prazo, que esse é um desafio importante que um banco de desenvolvimento tem que lidar, né? Então, na realidade, é um contexto em que você tem que destravar a agenda que está para migrar do curto prazo para o longo prazo. Vou trazer um elemento importante da burocracia, mas que é o contexto que nós vivemos, que são
os necessários órgãos de controle que trazem a necessária transparência e prestação de contas, mas, por outro lado, teve um overshooting aqui, né, na forma que todos os burocratas, naturalmente, têm medo de agir, porque existe uma discussão complicada de a decisão, a assimetria muito grande entre a ação do funcionário público e o que pode ele, na pessoa física, sofrer. Eu tenho discutido, porque o meu roadshow, eu já fiz roadshows, hoje em dia é roadshow TCU, CGU, né? E eu tenho feito isso, faz parte, né? E eu acho que isso faz parte, a gente tem que prestar contas. Eu estou acostumado ao setor privado, né? É um dos pilares da governança, não tem menor problema, eu acho que isso, recurso público tem que prestar contas. Dizer que você usa recurso público e que não tem que prestar contas, não faz o menor sentido. Agora, nesse contexto, a gente precisa encontrar um meio termo, porque o exagero, muitas vezes, acaba travando. As agências reguladoras têm medo de tomar decisão, os funcionários têm medo, e a gente tem que lidar com isso. Esse é um ponto não menos importante, além da interface que a gente tem que ter micro, porque, de fato, o que o João Manuel colocou é importante, essa interface micro de coordenação das agendas é fundamental. Agora, a gente precisa encontrar um meio termo de agir, prestar contas e monitorar a ação dos entes públicos, para que a gente possa avançar com essa agenda. Nós estamos terminando aqui o nosso encontro, mas é curioso a gente observar que, depois de muito tempo, a gente não temos apenas cavaleiros solitários, né, trabalhando ou no ministério ou no outro. A gente tem um time, né? Tem um bom time, a gente tem que reconhecer. É uma pena que a situação política seja tão melancólica, tão difícil, né? Não, absolutamente. Porque eu cheguei a acalentar o sonho de que a gente ia dar grandes avanços, né, no plano das reformas e tal, e pavimentar o caminho para que não houvesse incentivos de um novo governo, seja ele qual for, a reverter algumas reformas importantes, criar uma nova cultura de eficiência alocativa, né, e de responsabilidade orçamentária, tudo isso. Eu estou vendo que não há, até aqui pelo menos, contágio relevante no trabalho sério que vem sendo feito no BNDES. A gente acabamos de ver aqui o depoimento da Eliane Lustosa, e no Ministério da Fazenda. Estão aí bem blindados até então. Eu espero que esse é fundamental, né? O que eu esperaria mesmo é que, uma vez conquistada, reconquistada, melhor dizendo, a estabilidade monetária, taxa de juros mais baixas, tudo isso, que a agenda microeconômica, o desenho de incentivos à eficiência, a questão da inovação ganhasse relevância no debate nacional. A gente entrar para valer nessa agenda de futuro, porque nós não estamos. Eu ainda não estou sentindo, a sua vinda para mim foi um alento, porque esse não é um debate de governo no Brasil já faz um bom tempo. Discutir a agenda do futuro, a agenda da inovação, trazer as empresas do século XX para o século XXI, que ainda estão, a maior parte das empresas brasileiras ainda está no século XX. E eu tenho a esperança que BNDES, junto com o Ministério da Fazenda, também, né, o Jorge Abacha aqui, também, o Ministério do Planejamento também tem muito a contribuir a esse respeito, possam nos permitir um salto de qualidade nesse debate, de redução de custo de transação, de aumento da eficiência micro, tudo isso. Então, eu acho que a gente teria aqui um tempão para conversar tantos outros assuntos que não falamos, mas eu acho que no curso desse evento, eu vejo aqui na programação, nós vamos ter tempo para discutir sobre a abertura da economia, discutir questões ligadas à infraestrutura, aumento do estoque de capital, tudo isso. E, por enquanto, eu paro por aqui e agradeço imensamente a Eliane Lustosa e ao João Manuel Pinho de Mello. Foi excelente a contribuição e eu peço uma salva de palmas aí para os nossos... Falecidos.